Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João e sejam bem-vindos ao canal Neurônio. Nesse vídeo que eu estou trazendo para vocês, eu vou dar uma dica rápida para auxiliar você nas suas consultas, nas suas procedures e demais códigos que você for montar no SQL. Vamos aprender um pouquinho do uso do try-catch. Try-catch nada mais é que tentar fazer alguma coisa, se der certo, ótimo, se não der certo, ele vai te dar um erro, ele vai te dar a mensagem que você programar ou alguma ação. E é possível também, se der certo, ele executar um comando e se der errado, ele não executa esse comando. Então vamos lá ver como é que funciona o try-catch na prática. Apenas então para informar para vocês, eu estou fazendo uso do SQL Server, que possui a estrutura dele. E caso você for tentar copiar essa estrutura para o seu banco que você está utilizando, Postgre, Firebird, MySQL, qualquer outro banco, e der algum erro de sintaxe ou semelhante, dê uma olhadinha no Google, na documentação do seu banco de dados, como seria o try-catch nessa situação. O importante aqui é a gente aprender a lógica dele. O jeito que escreve ele vai de cada banco, infelizmente. Então vamos lá. Eu vou começar criando um comando bem básico aqui. Vamos declarar algumas variáveis. Vou fazer aqui então a declaração de V1 sendo o tipo de dado numérico, que para quem não sabe, o que eu estou fazendo aqui é uma declaração de variáveis que eu vou alimentar daqui a pouco, e essa minha variável é do tipo numeric. Ou seja, ela vai ser um número com vírgula, tendo 18 números antes da vírgula e 2 pós-vírgula. Por exemplo, vamos supor que o número desse 20, né, o resultado que eu chegar, ele seria assim, justamente porque o meu vírgula 2 vai me adicionar duas casas decimais. Se aqui fosse vírgula 4, seria assim o meu resultado. E ele tem um limite de 18 números antes da vírgula. Isso quer dizer que eu sempre tenho que colocar 18? Na verdade, não. Eu que coloco 18 por praticidade minha, por costume meu, mas vai muito do seu programa. Aqui, então, vou fazer a mesma coisa para os demais valores. Então, vamos declarar aqui V2 também como numeric e também o V3 também sendo numeric, porque o que eu vou fazer é aquela soma básica, né? Soma V1 com V2 e o resultado é V3, né? A gente vai fazer esse básico aí. E agora vamos declarar as variáveis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o meu V1 é equivalente a 1, então eu não preciso colocar 7, @V1 igual a 1, porque eu já posso declarar diretamente no topo, né, das variáveis, se eu quiser. Aqui também eu posso colocar igual a 2, e aqui eu vou colocar que o meu V3 vai ser nada mais, nada menos que V1 mais @V2. E eu preciso trazer esses dados. Então, quando eu der um select @V3 as retorno, o que ele vai fazer? Ele vai trazer para mim a soma de V1 e V2 como retorno. Então, eu vou dar um F5 e podemos ver aqui embaixo que o meu resultado é 3, com duas casas decimais. Até para apresentar para vocês, ó, se eu trocar aqui para 5 e der um F5, ele me traz 5 casas decimais após a vírgula. Então, voltando aqui para o vírgula 2, vem a dúvida, tá aí, o que isso tem a ver com try-catch? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos simular que aqui eu não coloquei número 1, eu escrevi qualquer coisa, escrevi oi. E quando der um F5, o banco me avisa que houve um erro ao converter o tipo de dados de varchar em numeric. Aqui tá tranquilo da gente ver, mas imagina num código gigante em que você não tem noção de onde essa informação está sendo alimentada. Então é nisso que o try-catch entra, para te ajudar a tratar os erros e você possa identificá-los de forma mais fácil. Como assim? Bom, então vamos escrever um try-catch e vamos alimentar a estrutura dele. Então aqui eu vou jogar esse meu código um pouco para baixo, e a estrutura do try-catch no SQL Server é da seguinte forma. Begin try, deixa eu tirar o mouse aqui da frente, end try. Begin catch, end catch. E aí a gente pode ver da seguinte estrutura. Ele vai iniciar uma tentativa e depois vai finalizar essa tentativa. Se deu certo, vai passar, perfeito. Se der errado, ele vai entrar no begin catch e end catch, né? Então ele vai trazer o que eu for tratar. Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Dentro do meu begin try, do meu end try, eu vou colocar essa informação e por enquanto eu vou apagar esse select aqui. Então aqui dentro eu vou colar aqui o meu begin try e eu gosto de indentar, né? Então se você for acompanhando meus vídeos, vai ver que eu gosto de deixar bem estruturado, bem dentado. Eu sou muito chato com isso. Principalmente porque fica mais bonito de se ver. Mas voltando aqui. Então a gente tem a seguinte situação. Ele vai tentar alimentar a V1, alimentar a V2 e a V3. E até então não vai fazer nada. É só isso que eu estou pedindo. Se der certo, ele talvez me dê um comando ali que deu ok. E se der errado, ele vai me dar uma tratativa de erro que eu vou colocar agora. Que é select não foi possível alimentar as variáveis. Favor verificar. Como retorno, né? Eu estou dando o nome da coluna. Agora, vou tirar esse espaço aqui. Quando eu for dar um F5, nós vamos ver que ele deu uma mensagem diferente, deu uma mensagem tratada. Não foi o próprio banco que me deu a mensagem.
eu que manipulei para trazer dessa forma. Então não foi possível alimentar as variáveis, favor verificar. Poderia fazer algo mais detalhado, poderia, mas aqui é para a gente entender a lógica do try catch. Então voltando aqui, se eu colocar uma numeração correta, e for dar um F5, ele avisa que os comandos foram concluídos com êxito, porque eu só pedi para alimentar a variável, não pedi para fazer mais nada. E para eu dar continuidade, eu vou colocar um try catch dentro de outro try catch. Sim, eu posso fazer isso, eu posso criar quantos eu quiser. Então, novamente, eu vou escrever a estrutura aqui. Vou colocar aqui, então, begin try, end try, begin catch, end catch. Então, dentro do meu begin try, eu vou adicionar quem? Eu vou adicionar essa declaração de variáveis aqui, já indentada, e podemos ver que ela está acusando erro, porque ela está duplicada. Então, se eu apagar ela aqui, ó, ela já vai sumir o erro. Perfeito. E depois eu vou colocar um select @v3 as retorno. E aí, no caso aqui, o que vai acontecer? Se der certo, ele vai me exibir o valor de V1 mais V2. Se der errado, eu quero que ele me retorne o seguinte: não foi possível somar os valores. Favor verificar. Também como retorno. Então, o que a gente tem? A gente tem um código bem simples e ele vai tentar fazer a alimentação das variáveis. Se der certo, ele vai passar para o próximo begin try. Se der errado, ele vai cair nesse último aqui, que não foi possível alimentar as variáveis e ainda me pede para verificar. Mas se der certo, ele vai para esse begin try, que ele vai tentar somar os valores e me exibir o resultado. Se der certo, ele exibe. Se der errado, ele vai entrar nessa condição aqui. E é o que eu vou simular agora. Como está tudo certinho, ao dar um F5 agora, nós podemos ver que o meu retorno foi 3. Realmente, 1 mais 2 igual a 3. Perfeito. Está funcionando perfeitamente. Mas vamos agora tentar provocar um erro. Se eu colocar aqui como nulo, o que vai acontecer? A variável 1 vai receber o número 1, a variável 2 vai receber nulo, e o V1 mais V2 vai tentar somar. E ele vai tentar somar o 1 com o nulo. Vamos ver se vai dar certo? Quando eu der um F5, podemos ver que o retorno foi nulo. Isso porque não existe soma com elementos nulos. No máximo, a gente teria que fazer uma tratativa que, caso seja nulo, eu coloque 0. Né? Então, até para demonstrar, se eu colocar aqui, ó, is null, vai ser 0. Então, se V2 for nulo, ele me retorna 0. Também teria que fazer isso no V1, aí seria uma tratativa mais inteligente, podemos dizer assim. Mas, do jeito que está aqui a minha estrutura, se V2 for igual a nulo, ele vai trazer o valor de 0. E aí, o meu resultado vai ser 1, porque ele vai somar 1 mais 0. Então, por isso que o nulo ele não vai implicar em erros, a não ser que eu tente inserir uma informação nula em uma coluna que não permita nulos. Aí é outra situação que não é o que a gente vai simular agora. Mas se eu tentar fazer isso aqui, ao invés de ser nulo, eu colocar valores em branco. Então, quando é um F5, ele também me avisa que não foi possível alimentar as variáveis. E por quê? Né? Ele está passando a minha primeira validação ainda. Então, a gente já pode ver que não tem como ele ir para a segunda se a minha primeira der errado. Então, vou colocar um número aqui também. Vou colocar o número 5, ele vai trazer 6 para nós e está funcionando corretamente. Mas e se, na verdade, eu fizesse o erro de escrita não nas nossas variáveis, e sim na soma? Como, por exemplo, eu vou apagar meu is_null e vou colocar aqui um texto. Então, por exemplo, meu oi, vou passar para cá. Então, quando der um F5, nós podemos ver que não foi possível somar os valores. Favor verificar. Então, como eu fiz a tratativa dos erros, eu sei que o erro que está ocorrendo agora não vai estar nas variáveis, e sim na soma dos meus valores. Então, não vou perder tempo olhando outro bloco do meu código. Eu vou olhar exatamente aonde que eu manipulei para trazer o erro. Então, se você quiser, por exemplo, erro 01, ou aviso 01, erro 02, e por aí em diante, ou até no nome aqui também, retorno, por exemplo, aqui, retorno 2, retorno 1. Né? Então, aqui, se eu for dar um F5, a gente pode ver que trouxe como retorno 2, mas se eu colocar aqui um número qualquer, por exemplo, e aqui eu colocar um campo vazio para dar erro, nós vamos ver que a coluna vai ser retorno 1. Então, fica a seu critério também de como você queira apelidar. E se você curtiu essa dica e acha que ela vai te ajudar bastante, então deixa aquele like, se inscreva no canal, pois em breve irei liberar um curso de SQL. Ainda não sei se vai ser aqui no YouTube, vai ser em outras plataformas, mas eu já estou planejando ele desde fevereiro deste ano. Na verdade, até um pouquinho mais, né, para ser sincero. Mas ele vai sair, eu prometo. Até lá, vou lançando dicas rápidas assim para que você possa visualizar e utilizar no seu dia a dia. Então, muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.